Quinta-feira da segunda semana da Quaresma, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Quero reforçar que está chegando o poderoso Cerco de Jericó aqui em Bom Jardim de Goiás. Vamos participar, serão 7 dias, onde nós vamos apresentar a Jesus as nossas muralhas, na confiança de que Ele vai derrubar essas muralhas, a fim de que nós possamos ter o melhor relacionamento com as pessoas e principalmente com Ele. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora ele, porém, encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos apresentados de uma forma muito especial neste nosso exercício quaresmal, neste nosso itinerário quaresmal, rumo à Páscoa do Senhor, à caridade. Jejum, esmola jejum, esmola e oração. Hoje nós somos apresentados à esmola, à caridade. E veja que um ponto de discernimento para a salvação e para a perdição destes 2 personagens bíblicos foi justamente a necessidade e a falta de caridade. Veja, nós temos aqui um homem rico, não tem nem nome. E nós temos de outro lado um homem chamado Lázaro, pobre, necessitado. Ele precisava se alimentar. Ele queria comer ao menos as sobras que caíam da mesa do rico. O rico então era insensível a este homem e os 2 morreram. Qual foi o destino dos 2? Lázaro, que dependia da caridade do rico, que dependia das pessoas para o ajudar, e as pessoas não ajudavam. Certamente ele viveu essa sua pobreza também, confiando na misericórdia de Deus, porque para ir para o céu não basta ser pobre, você precisa confiar em Deus. Então Lázaro recebeu a sua recompensa. O contrário foi o rico, aquele que tinha os seus bens, mas ele esbanjava os bens com prazeres e não ajudava as pessoas. Percebam esses 2 elementos, meu irmão, que fizeram com que este homem rico fosse para a condenação do inferno. O problema aqui não é a riqueza em si. Jesus Cristo não está condenando a riqueza. Quem ensina isso, ensina de forma muito errônea, porque não sabe ler a Sagrada Escritura. O problema não está na riqueza, mas o problema está em esbanjar os seus bens com roupas finas, elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias, certamente com muita bebida, com muita comida, era insensível às necessidades do outro. Então este homem recebeu a sua condenação eterna porque ele tinha os bens e não partilhava. Ele era insensível à necessidade do outro. O problema não é a riqueza, o problema é ter e não ajudar. Então, nesta nossa quaresma, por mais que tenhamos pouco,
nós precisamos aprender a ser generosos, porque a nossa generosidade vai nos ajudar a ir para o céu. Vai dizer a Sagrada Escritura, em um texto bíblico que não me lembro aqui, que a caridade feita ao irmão necessitado apaga uma multidão de pecados. O mesmo acontece com a caridade não feita, que não apaga essa multidão de pecados. Percebam que Lázaro foi para o céu. Lázaro, então, foi viver as alegrias, as consolações do céu. Tudo que ele não tinha aqui foi dado a ele em abundância no céu. E tudo também que Lázaro, que o homem rico tinha, foi-lhe tirado. E ele foi viver a dureza do inferno. Ele, inclusive, pede que Abraão molhasse a ponta do dedo para refrescar a sua língua. Abraão disse que é impossível. E não é impossível que alguém passe de lá para o céu, do céu para o inferno. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos meditar sobre essa nossa realidade. Diz Santo Afonso que se nós queremos um motivo para nos converter, nós precisamos pensar na morte, porque a partir da morte nós teremos a nossa condenação, nós teremos ou a nossa salvação, a partir do que vivemos. E hoje o critério é justamente a caridade. Um último elemento que quero destacar é que nesta parábola contada por Jesus, o homem rico pede que Abraão permita que Lázaro vá lá avisar os seus irmãos que também eram ricos e também faziam festas esplêndidas, vestiam-se de roupas finas e não ajudavam as pessoas, viviam desses prazeres exorbitantes. Então Abraão vai dizer que de forma alguma, porque isso não é possível acontecer. Então Abraão diz algo muito interessante. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E o rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Queridos irmãos e irmãs, primeiro ponto, os mortos não podem conversar conosco. Às vezes essa ideia de baixar espírito, essas coisas assim, cuidado, nós católicos não acreditamos nisso. Algumas religiões acreditam, nós respeitamos elas, mas nós não cremos nisso. Nós não cremos nisso. Mas um ponto que quero destacar aqui é, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Ou seja, eles têm a Sagrada Escritura, que o escutem. Queridos irmãos e irmãs, nós temos tudo o que precisamos para a nossa salvação a partir da vivência da palavra. E a palavra de Deus é que dá vida. A palavra de Deus é que vai nos mostrar o que nós precisamos converter. Veja todo esse nosso itinerário quaresmal, lendo todos os dias a Sagrada Escritura, avaliando na nossa vida o que precisa mudar, o que precisa melhorar, o que nós precisamos abrir mão, o que precisamos reforçar. A Sagrada Escritura vai nos mostrando, os textos da Bíblia vão nos conduzindo para a nossa conversão. Agora é preciso não apenas ler, é preciso escutar, é preciso então permitir que esta palavra caia no meu coração e que eu me esforce para a conversão. Aqui hoje estamos falando de caridade, de esmola, mas a palavra de Deus durante essas semanas falou do perdão dos inimigos, falou da importância da oração, falou da importância da atenção aos mais necessitados. Como é que nós estamos, então, vivenciando isso tudo na prática? Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós temos Jesus que nos fala. Então eles tinham no texto bíblico Moisés e os profetas. Nós temos o próprio Jesus nos falando todos os dias. Como nós estamos aplicando o que você ouviu lá no domingo, lá na transfiguração do Senhor, como que você aplicou aquilo tudo na sua vida, o que suscitou no seu coração uma confiança, uma conversão, um ponto de reflexão, algo prático que você precisa mudar. Veja que a palavra de Deus vai nos conduzir à salvação. Mas é preciso dar atenção. E hoje, de uma forma muito especial, hoje a palavra de Deus nos ensina que precisamos ser generosos com as pessoas. Seja generoso, talvez você não tenha bens materiais, mas você tem tempo, você tem ouvido, você tem atenção, você tem uma sabedoria. Talvez você tenha sim, ao menos aí um saquinho de feijão, você tenha sim talvez aí um rolo de papel higiênico. Você pode talvez ajudar alguém com R$10, por que não? Comprar um salgado para uma pessoa, não sei, meu irmão, ajudar na igreja, ser dizimista, ser generoso. Nós precisamos exercitar a nossa generosidade, porque também um dos critérios que nós seremos julgados vai ser justamente a nossa generosidade. E hoje a palavra de Deus está nos pedindo isso. Portanto, peçamos ao Senhor que envie sua graça sobre nós para que nós consigamos dar atenção à palavra.
para que nós consigamos ler a palavra e não fazer de conta que ela é só mais uma palavra, de que é só mais um livro no mundo. Não! É a palavra de Deus, e quando se trata de palavra de Deus, nós damos atenção e nos esforçamos para mudar. E peçamos essa graça também para que nós consigamos ser generosos com o outro, com os bens materiais, mas também com os nossos bens espirituais. Atenção, ouvido, oração, a fim de que nós consigamos ajudar todas as pessoas que passam necessidade. E se um dia eu passar necessidade, que eu também me abra para receber essa ajuda. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela sua atenção. Ainda nós estamos em retiro. Todas essas homilias dessa semana foram gravadas. Então reze por nós, padres. Estamos em retiro, estamos rezando. Hoje é quinta-feira, meu irmão, minha irmã. Então é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento nas duas paróquias, Baliza e Bom Jardim, às 18 horas, adoração ao Santíssimo Sacramento. Em seguida, em Baliza, teremos o Terço dos Homens. Em Bom Jardim, teremos a celebração da palavra. Participe da celebração da palavra na Capela São Sebastião. Queridos, amanhã é sexta-feira, então atenção, nós temos via sacra nas duas paróquias, Baliza e Bom Jardim, 5h30 da manhã. Vamos viver estes momentos penitenciais. Você que me ouve de outra cidade, busque adorar o Senhor hoje. Busque ler a palavra de Deus hoje. Busque viver amanhã a via sacra. Seja generoso com Jesus, porque você também vai ser julgado, eu serei julgado a partir da minha generosidade também para com Cristo nosso Senhor. Reforço o convite para o poderoso cerco de Jericó e te peço que agora você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, você já ia se esquecendo, e escreva alguma frase, algum comentário para nós podermos continuar a nossa oração e ajudar com que este canal de evangelização possa crescer. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.